Sejam muito bem-vindos, senhores. Aqui é o canal Antwine. Eu sou Antônio Sommelier e hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre vinhos orgânicos e biodinâmicos, explicando para vocês qual que é a diferença entre esses vinhos, o porquê que eles são orgânicos, o porquê que eles são biodinâmicos, o porquê, o que que influencia, né, o que que levou os produtores a fazer nessa prática, onde, quando, como isso foi descoberto e vamos desvendar para vocês alguns mitos que falam sobre vinhos orgânicos e vinhos biodinâmicos, né? O vídeo vai ser um pouco mais natural, por assim dizer, né? E um pouco mais histórico, porque vai envolver um pouquinho de história também. E acredito que vai ser um vídeo muito gostoso da gente poder conversar hoje. Então, roda a vinheta, fica comigo até o final, que hoje você vai aprender sobre vinhos orgânicos e biodinâmicos. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje então para falar um pouco sobre vinhos orgânicos e vinhos biodinâmicos. O que são essas práticas, o que isso significa no rótulo. É, Vamos entender o seguinte: nós começamos a ver esses vinhos já tem algum tempo, né, nas prateleiras dos mercados, nas cartas de vinho de restaurante. Vamos entender um pouquinho mais sobre como eles são feitos, o porquê que eles são feitos e como começou toda essa prática, né? É um pouco de história. Na verdade, tudo começou ali por volta de 1927, 1926, 25, né? Por um estudioso alemão, né? Um cientista chamado Rudolf Steiner, né? Esse cara, ele começou a entender sobre o ciclo natural das coisas, né? Sobre o ciclo natural do plantio, da colheita, do cultivo, estudando com base na posição dos astros e na posição da Lua. Então ele descobriu que existe um ciclo, né, natural que rege em toda a biodiversidade e que se você estudar né, na época, se estudasse e prestasse mais atenção nesse ciclo, você sempre vai ter uma boa colheita, você sempre vai ter um fruto de qualidade, você sempre terá produtos de altíssima qualidade. Então, ele criou, né, essa prática biodinâmica. E consiste mais ou menos no seguinte: é uma prática sustentável, né, que acompanha e respeita os ciclos naturais das plantas, das árvores, enfim. E existem alguns preparados, né, que o Rudolf Steiner ele desvendou na época para poder adubar o solo, né? Ele entendeu que não necessariamente precisaria de um. Ah, a gente estava aqui gravando e do nada acabou a luz aqui. O nosso luminoso ele saiu da tomada ali e acabou pifando. A gente teve que pedir ajuda do suporte aqui da equipe técnica aqui. Obrigado, pessoal. Valeu. Tá aqui atrás, tá aí atrás. Isso. Aí, joia. Essas coisas acontecem, né? Mas voltando. Então o Rudolf Steiner ele entendeu sobre esses preparados, né, para poder fazer a adubagem do solo e conseguir respeitar ali toda a biodiversidade, né, da fauna, né, da fauna e da flora em si. Nesse preparado, né, no momento da produção, do plantio, de todo o cultivo da biodiversidade, né, do vinho biodinâmico, para se fazer essa técnica da agricultura, não se utiliza, né, o vinho biodinâmico ele não pode utilizar em momento algum pesticidas químicos, qualquer químico sintético que vá de alguma forma mudar a estrutura molecular, né, da vinha, que vai de alguma forma mudar a estrutura molecular da uva em geral, que vai dar algum defeito no vinho. Isso não pode acontecer. Então o Rudolf Steiner fez alguns preparados que ele espalhava na terra, que ele jogava e demorava um pouquinho e coisa e tal, para poder manter a terra sempre adubada, né? Um outro cenário que acontece muito nos vinhos biodinâmicos é o respeito, na verdade, sobre o ciclo lunar, sobre a posição dos astros, a época exata para se fazer a colheita das vinhas, né, das uvas, do fruto, na verdade, em geral. Né? Nós estamos falando das vinhas e da uva porque nós estamos falando de vinho. E então precisa respeitar todo esse ciclo para que você tenha uma boa colheita e sempre ter, né, um fruto de altíssima qualidade, sempre ter um fruto com uma boa expressividade para que você tenha um vinho de altíssimo nível. Né? Um outro fator também é fazer com que o ecossistema da região fique mais equilibrado. Então o vinhedo ele é tratado como um organismo completo, né? Como uma busca deixando o solo mais saudável, as plantas do meio ambiente ao redor, evitar ao máximo ter uma intervenção química, ter uma intervenção ali humana, algo que vá
que pode acabar prejudicando a vida da videira em si, né? E essas práticas elas estão começando a ser utilizadas hoje por muitos produtores, porque entendeu-se que utilizar todos esses tipos de químicos poderia e pode, né, e acontece, de fazer com que as vinhas acabam não entregando um produto de qualidade, e aí você tem que acabar trabalhando com um produto químico no vinho em si para melhorar a qualidade dele, né, que é no caso do sulfitos. Né? Já o sulfito ele já entra na parte do vinho orgânico, né, que nós vamos falar aqui também daqui a pouquinho. E aí essa prática ela começou a ser usada dessa forma. Só que se nós formos levar literalmente a grosso modo sobre o processo de produção dos vinhos, todos os países que correspondem ao velho mundo, eles já produziam normalmente tem essa prática, né, de evitar utilizar pesticidas no momento, né, do cultivo das vinhas. Inclusive tem alguns produtores de vinhos que eles são mais tradicionais, eles costumam plantar roseiras em volta das vinhas, né? Costumam plantar algumas flores em volta de todo o vinhedo. Porque se possivelmente, se por algum acaso houver a infestação de alguma bactéria, de algum micro-organismo que possa vir acabar com a vida das videiras, eles atacam primeiro as flores. E aí dá tempo do viticultor, dá tempo do proprietário fazer alguma coisa para espantar aquela praga e não atingir os vinhedos. Né? Isso já, por exemplo, é uma técnica que se descobriu com o tempo. Né? Isso é muito interessante, que também entra nessa categoria. Né? E acho que essa prática também é muito boa porque você acaba sempre tendo um vinho de qualidade. Você pode literalmente pegar um vinho, pegar um produto que você sabe que teve uma boa prática do solo, teve um bom cultivo do fruto em geral, que no momento da produção do vinho também foi algo que foi respeitado, que foi cuidadosamente feito, produzido para estar ali com você naquele momento, né? E aí também entra uma outra categoria que são os vinhos orgânicos. O que é os vinhos orgânicos, né? Porque agora vem o selo, né, no rótulo dos vinhos orgânicos. Isso é interessante porque, levando em consideração toda a prática dos vinhos biodinâmicos, também se faz essa prática nos vinhos orgânicos. A diferença é que no momento do envasamento do vinho, no momento do cuidado do vinho, se você for pegar, por exemplo, qualquer rótulo, qualquer vinho que você pega na sua prateleira do mercado, ou qualquer um que seja, você vai sempre ver no contrarótulo, né? Você tem o rótulo que é a parte da frente e o contrarótulo, que é a parte de trás, que é colocado esse adesivo quando os vinhos chegam aqui no Brasil. Vocês vão identificar que nesses rótulos, nesses vinhos, tem uma característica ali chamada INS 220. Esse código faz parte de uma tabela química que nada mais é do que um sulfito, ou se você ler ali atrás do rótulo, vai estar escrito anitrito ou anitrido sulfuroso, que basicamente é um produto químico, né, que é colocado no vinho para conservar o vinho. Ele não tem aroma, ele não tem sabor, né, mas é usado para conservar. Se você, por exemplo, já tomou muito vinho sul-americano, dependendo do produtor, ele costuma, em excesso, esses sulfitos, dar dor de cabeça. Então, se algumas pessoas falam, eu não tomo vinho tinto porque me dá muita dor de cabeça. Claro, se você pegar um vinho de altíssima qualidade e tomar 5 garrafas, também vai te dar dor de cabeça, né? É por causa do álcool em si. Mas alguns produtores sul-americanos têm a ligeira prática de exagerar um pouquinho na proporção do sulfito. Isso em excesso, né, o organismo não consegue digerir e acaba te dando uma dor de cabeça. Já nos vinhos orgânicos, ele utiliza um teor baixíssimo de sulfito, então é menor ainda do que o mínimo que pede a legislação. E aí você já entra como um vinho orgânico. Porque até então, o biodinâmico era todo o cuidado da plantação, desde do plantio, o cultivo até a colheita. Agora, no processo de produção é que entra o orgânico, né? Então agora sim, se lá atrás não foi utilizado nenhum tipo de produto químico no momento do cultivo da planta, né, do cultivo das árvores, agora, no momento da produção, não vai, né, ou vai ser utilizado muito pouco, algum elemento químico para se deixar o vinho mais prolongado, para cuidar do vinho, né, para deixar o vinho mais conservado. Então, é na parte do processo de produção, que aí se trata do vinho orgânico. É um vinho mais natural, então ali na uva, no vinho em questão, você vai ter uma expressividade mais alta do que o comum, né, do que você poderia ter.
Então você pode também ter a certeza de que você não está consumindo um produto que foi alterado quimicamente pela mão do homem. E claro, são vinhos muito saborosos, são vinhos muito gostosos, né? Eu gosto muito também de ter essa prática de experimentar os vinhos e entender um pouco mais sobre essa prática mais natural que os produtores vêm fazendo. Hum, eu acho que era isso, né, o que eu tinha para falar para vocês. Acho que é interessante. Bom, senhores, não deixem então de continuar acompanhando os nossos vídeos aqui no canal, não deixe de seguir a gente, não deixe de clicar aqui no sininho para você receber uma notificação quando eu postar quando nós, né, postarmos novos vídeos. E você pode ficar tranquilo que nos próximos não vai ter esse incidente de acabar a luz aqui, porque foi engraçado demais. O pessoal tá rindo aqui atrás, aqui não dá pra ver porque o microfone tá longe, mas a galera tá me zoando ali, ó. Mas acho que ficamos por aqui, acho que esse vídeo foi bem interessante. Então, senhores, um grande abraço. Eu sou o Antônio Sommelier, fica com a gente nos próximos vídeos e vamos aprender mais sobre vinhos.